contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós, que nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos unidos no Senhor. Quero que você vira para alguém nesse momento e canta para alguém, em nome de Jesus. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos E na força do Espírito Santo, a igreja, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço, porque custa um preço. Um só coração. E por mais que as trevas e nos tentam o quê? Separar. That's right. Com os nossos olhos em unidos iremos andar. Unidos. Unidos iremos. Unidos iremos andar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor pagou o preço para que nós possamos ser unidos, Senhor. Um só corpo, Senhor. Aleluia, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord.
aqui está o meu coração, Senhor. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Speak what is true, For I am found, I am yours, I am loved, I'm made pure, I have life, I can breathe, I am healed, I am free. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Speak what is true, 'cause I am found, I am yours, I am loved, I'm made pure, I have life, I can breathe, I am healed, I am free, 'cause you are strong, you are sure, you are life, you endure, you are good, always true, you are light, breaking through. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Oh, here's my heart, Lord. Speak what is true. Here's my life. Here's my life, Lord. Eis aqui minha vida, Senhor. Here's my life, Lord. Here's my life, Lord. Oh, speak what is true. 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 'Cause I am found, I am yours, I am loved, I'm made pure, I have life, I can breathe, I am healed, I am free, 'cause you are strong, you are sure, you are life, you endure, you are good, you're always true, you are light, breaking through, you are more than enough, you are here, you are love.
Se a fé move montanhas, montanhas moverão. Eu vim te encontrar com esperança no meu coração. Estou à tua espera, Senhor. É Senhor da criação, mas conheces quem eu sou. És o autor da salvação, que do início nos amou. Estou à tua espera, com as mãos levantadas em louvor, e somente a ti eu adoro, cantando Tu cumpres tuas promessas, tu és fiel a mim. Eu quero tua presença, o que eu preciso é mais de ti. Estou à tua espera, com as mãos levantadas
Jesus, te adoramos, Senhor, te adoramos, ó Pai. Ainda com seus olhos fechados, feche seus olhos em nome de Jesus. Deus está me orientando a fazer algo aqui que não estava programado. Que a Nayara disse aqui no início, foi algo de Deus. Eu não tenho acompanhado as redes sociais, deveria fazer isso mais. Mas eu e você precisamos entender. Não existe um partido de Deus ou um partido do diabo na política. Agora, existe o reino de Deus e um povo de Deus. Eu queria te dar a oportunidade diante de Deus. Se esta semana, ou outra semana, ou qualquer dia, porque nós precisamos cantar aquilo que nós vivemos, precisamos pregar aquilo que vivemos e viver aquilo que pregamos. Nós vamos cantar esse hino de novo. Foi pago um alto preço para eu ficar brigando com meu irmão por causa de política. Foi pago um alto preço para eu não fazer isso. Foi pago um alto preço para eu, se errei e pequei contra o meu irmão, me reconciliar com ele, porque foi pago um alto preço. Eu queria te pedir que você, enquanto nós cantássemos mais uma parte desse hino primeiro, você saísse do seu lugar e abraçasse alguém. Se precisar pedir perdão para alguém, peça. Em nome de Jesus. É simples, é muito simples. Eu tenho certeza que Deus está nos direcionando hoje para nos reconciliarmos uns com os outros e com Ele. Em nome de Jesus. Vamos lá, em nome de Jesus. Você pode sair do seu lugar. Você não precisa cantar. Mas se você precisar procurar alguém, procure. Se você precisa perdoar alguém, perdoe. Se você precisa pedir perdão para alguém, peça. Mas saia do seu lugar. Seja corajoso, tenha coragem. Tenha ousadia. Be bold. Seja criança, adolescente, jovens, adultos, homem e mulher, marido, esposa, irmãos, siblings, parentes. Saia do seu lugar. E se você não precisa pedir perdão para ninguém, saia do seu lugar da mesma maneira e abençoe alguém. Seja um instrumento de bênção. Que a sua boca e a minha boca sejam um instrumento para abençoar, não para amaldiçoar. Em nome de Jesus. 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 Foi pago um alto preço pela nossa salvação. Foi pago um alto preço pela nossa comunhão em Cristo Jesus. Foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço pela nossa vida cristã. Foi pago um alto preço pela igreja, pela comunhão da igreja. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem,
Jesus, te adoramos, te adoramos. Abra a sua boca e adore a Jesus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Jesus, te adoramos, Senhor. Continua falando pela tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus, trazendo cura, salvação, libertação, batismo com o Espírito Santo. Fala aqui, Senhor, onde estaremos pregando. Fala, Senhor, no coração das crianças, usando os professores, as professoras, em nome de Jesus. Para a glória do teu nome, nós oramos e agradecemos. E cada um diz amém. Assente-se alegre na presença do Senhor. Deus abençoe o ministério de louvor. As crianças podem ir para suas classes, enquanto você abre a Bíblia em 2 Reis. Lembrando, nesta sala aqui, pré-adolescentes, 11 e 12 anos. Se você está nos visitando, nesta classe aqui à direita, 11 e 12 anos. E as idades mais baixas, lá nas outras salas. E aqui ficamos, né, a partir de 13 anos, vamos ficar aqui. Em nome de Jesus, se você usar o seu telefone, só se for para a Bíblia. Se vocês virem um raio cair do céu e explodir um telefone, é porque a pessoa não estava usando para a Bíblia. Livro de 2 Reis. Se você não tem familiaridade, 2 Reis é o 12º livro da Bíblia. É só você ir lá no índice, né, vai ter lá Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. Depois tem Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. Capítulo 3. O tema hoje aqui é tome uma posição. Fale isso, 1, 2, 3. Tome uma posição. Podia ser tome uma decisão. Pode ser sinônimos. Mas a ideia e a palavra de Deus para o meu coração e para o seu coração hoje é nós decidirmos de que lado nós estamos. Que lado que eu estou? Ou eu estou no reino de Deus, ou eu estou no império das trevas. Só lembrando, o pastor Paulo Abreu pregou aqui uma mensagem maravilhosa. Lembra aquele dia? Sobre o reino de Deus. Nós só fizemos alguns ajustes que precisavam ser feitos, mas em termos gerais a palavra foi abençoadora. E naquele dia também ele falou sobre isso. E hoje, sobre essa questão de aonde você está. E nós precisamos entender e tomar uma posição, decidir a quem eu sirvo. Quem é o meu Deus? Em qual reino que eu estou? Reino de Deus ou império das trevas? Tomar uma posição. E é claro, para você tomar uma posição, de que lado você está, evidentemente que precisa de decisão, tomar uma decisão, decidir. Eu vou decidir de que lado eu estou. Eu decido a quem eu sirvo. Eu decido quem é o meu Deus. Não, eu vou cruzar os braços, seja o que Deus quiser. Não, Deus nos chama para uma decisão, para uma tomada de decisão. Esse texto, capítulo 3, evidentemente que é um texto longo, nós vamos tentar ler todo o capítulo, né, dentro da mensagem, vai nos falar de uma história sensacional, uma história fabulosa, nesse livro de Reis. O livro de Reis, 1 e 2 Reis, conta a história dos reis de Israel e Judá. O reino de Israel era um reino só, com Saul, depois com Davi, depois com Salomão. Cada um destes reis reinaram 40 anos. Cada um reinou 40 anos. E aí, Salomão morre e entra o filho dele, Reoboão. E aí, a partir disso, resumindo, há uma divisão no reino de Israel. Aí o reino do norte ficou sendo chamado de Israel, e o reino do sul, com a capital em Samaria, Israel, norte, capital Samaria, e o reino do sul ficou sendo chamado de Judá, com a capital em Jerusalém, e os descendentes de Davi no reino do sul, em Judá. E no norte, diferentes descendentes, e todos eles do reino do norte se desviaram do Senhor, não serviram ao Senhor. No sul, em Judá, alguns serviam a Deus, outros não. Esta história aqui vai mencionar o rei Josafá, que servia a Deus, adorava a Deus, buscava a Deus, apesar dos seus erros, das suas falhas.
vai mencionar o rei de Israel, que era Jorão, filho de Acabe e de Jezabel, que também não serviram a Deus, e esse Jorão também não vai servir a Deus. E aí, eu queria ler com você alguns textos aqui. Capítulo 3, versículo 1, a princípio. Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprovava, mas não como seu pai e a sua mãe, Acabe e Jezabel. Pois derrubou a coluna sagrada de Baal que o seu pai havia feito. Pelo menos ele não se dobrou a Baal, não adorou a Baal. No entanto, persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que levaram Israel a cometer, e deles não se afastou. Tá, aqui entra agora Messa, não é o Messi não, mas é o Messa. Ora, Messa, rei de Moabe, que aí já é uma outra nação, tinha muitos rebanhos e pagava tributo ao rei de Israel. 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Está aí? Versículo 7 agora. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá. Qual foi a mensagem? O rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta, na guerra contra Moabe? Aí respondeu Josafá, sim, eu irei. Serei teu aliado, os meus soldados e os teus soldados, os meus cavalos e os teus serão um só exército. E aí ele perguntou, por qual caminho atacaremos? E respondeu Jorão, pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom, ou seja, Edom juntou-se também. O rei de Edom, uma outra nação. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Deixe sua Bíblia aberta aí. 3 tipos de pessoas aqui, dentro desses 3 reis. Um, desviado de Deus, Jorão. Não servia a Deus, apesar de conhecer a Deus. Apesar de daqui a pouco ele vai pedir e vai falar, não que ele vai pedir, ele vai falar, né, e reclamar, vai murmurar por causa dessa situação que eles estão marchando 7 dias e acaba a água. Quando imagina um exército marchando para a guerra e não tem mais água. O outro é um rei que serve a Deus. Apesar das dificuldades, dos problemas, das suas falhas, o rei Josafá serve a Deus. Busca a Deus. O terceiro rei, Edom, é um cara omisso. Você não vê ele falar nada, você não vê ele dar opinião de nada, você não vê ele reclamar de nada, você não vê ele falar coisa boa de nada. Ele não fala nada. Onde é que vocês vão? Nós vamos para ali. Eu vou junto. Onde é que vocês vão? Vamos passar na sua terra. Você quer acompanhar a gente? Vocês vão onde? Nós vamos guerrear contra Moab. Eu vou junto, vamos lá. Cara omisso. E aí a gente já vai aprendendo aqui nesse texto a tomar uma posição. De que lado você está? Você vai na onda, é omisso? Você está desviado, afastado de Deus, mesmo estando na igreja e estando no meio do povo de Deus, como Jorão? Se afastava de Deus e ainda fazia as pessoas se afastarem de Deus? Ou você vai tomar uma posição de servir e adorar a Deus de forma que Deus vai se agradar de você, vai ficar alegre com você? A Bíblia diz na Neemias que a alegria do Senhor, a nossa força é. Ah, eu estou fraco em Jesus, talvez é porque Jesus está triste com você. Ah, mas é assim? Não, mas a graça de Deus cobre tudo. Cobre tudo a graça de Deus, inclusive a nossa responsabilidade. Tome uma posição. Mensagem de hoje, e eu não estou com pressa não, gente, hoje. Nem um pouquinho. Se você tiver com fome, engole a fome. Mas eu não queria até muito tarde, não. Para nós que vivemos no tempo de hoje, difícil, eleições, eu estava ouvindo o programa eu vou falar logo do pastor Alfredo, e alguém ligou lá,
E ele deu um corte, eu vi, eu gostei, ainda eu mandei um texto para ele, falei, um abraço, crente. Ele faz umas doideiras de vez em quando, né? A gente precisa, né, dar uma puxada de orelha, mas na maioria dos casos ele acerta. A pessoa ligou e falou, quem votou nesse partido votou contra a vontade de Deus. E papapá, né? Pentecoste, fogaréu e, né? A pessoa é muita arrogância espiritual de ter uma intimidade tão grande com Deus que sabe qual é o partido que é da vontade de Deus. E qual é o do diabo e qual é o de Deus. Deus usou a Nayara aqui, vou repetir, para dar essa palavra. Não existe partido de Deus, nem partido do diabo. Existe uma opção, de acordo com os preceitos que nós temos, de você escolher e votar em quem você quiser. A liberdade é sua, so what doesn't matter. Num certo sentido. It matters depois no governo. Então, nós entendemos que nós estamos vivendo um tempo difícil. Agora, imagine, esse tempo que nós estamos vivendo, política aqui, né, pegando fogo, no Brasil pegando fogo. Imagine se nós agora, como povo de Deus, tomarmos a posição de entrar em guerra entre nós. Pronto, agora vamos guerrear entre nós. Os democratas, os republicanos estão guerreando entre eles, os lunáticos, deixa eu te explicar, lunáticos é aquele pessoal que segue um cara lá no Brasil. Os lunáticos brigando com os temáticos. E aí agora nós vamos entrar no meio dessa briga para brigar nós contra nós um com o outro. Porque eu prefiro aquele partido, eu prefiro aquele candidato, eu prefiro aquele, então vamos brigar nós aqui e nos arrebentarmos porque é a minha preferência. E aí sabe o que nós fazemos? Esquecemos que estamos no reino de Deus, e no reino de Deus não tem que ter política e nem politicagem. Você tem a sua opção. No reino de Deus não é política, no reino de Deus não é monarquia, no reino de Deus não é democracia. Tem gente que não gosta disso, é tão democrático. Não, tem que ser democracia. Não é democracia no reino de Deus. No reino de Deus é teocracia, porque a lei do reino de Deus não é feita pelo povo, para o povo, governada pelo povo. O reino de Deus não é governado pelo povo, o reino de Deus é governado pela Bíblia, que é a lei de Deus, e por Deus, que é o Rei e Senhor desse reino. É o reino de Deus. Então, a minha mentalidade é a mentalidade do reino de Deus, aonde eu for e fazer o que eu for fazer, no trabalho, na escola, na rua, na política, o que eu for fazer, a minha mentalidade é do reino de Deus. Eu pertenço ao reino de Deus. E aí, muitas vezes, deixamos esse comodismo, essa zona de conforto invadir a nossa vida e nós nos prendemos a ela. Ficamos presos a esse conforto. E esses reis aqui estavam assim, bem confortáveis, tranquilos, o Jorão recebendo, né, os tributos de Moabe, e agora começa uma luta, começa uma dificuldade, começa um problema. O cara se rebela. Vamos entrar nessa batalha, e eles vão lutar. Aqui Moabe seria o símbolo do próprio inimigo. Por mais que haja defeitos aqui em Jorão, em Joabe, em Edom, mas entender que eu e você estamos em constante guerra e batalha não é contra os partidos políticos, não é contra as pessoas e muito menos contra nós, um contra o outro aqui, por nada. Nossa luta não é contra carne e sangue. Efésios 6 fala sobre isso, versículo 12, você sabe disso. Não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra as potestades, os principados, as trevas, o mundo espiritual. Nós lutamos e a nossa guerra é espiritual. E as nossas armas não são palavras felinas, não são palavras que amaldiçoam, não são palavras que perturbam, mas as nossas armas são armas espirituais em Cristo Jesus. E essas armas espirituais é a verdade, é a justiça, é o capacete da salvação, é a oração, é a vida em Deus. Tome uma posição em nome de Jesus. Nós estamos vivendo uma época que não dá mais
para ficar vivendo o meio termo. Nunca deu. Mas muito mais agora. Tome uma posição. De que lado você está? Não estou falando aqui se é do republicano ou do democrata, não. Estou falando aqui que é do reino de Deus ou das trevas. E aí deixamos de fazer aquilo que Deus quer e idealizou para nós. E aí Deus nos preparou. Essa mensagem falou muito comigo, orando, ontem, preparando, hoje pela manhã, que eu e você precisamos viver o verdadeiro evangelho. E Deus quer trazer algo para nós nesta manhã. Já começou. Aqueles 3 exércitos estavam à beira da morte, por faltar água. Você pode até, às vezes, ter comida, mas faltou água, meu amigo. Dá fraqueza, dá dor de cabeça. Eu já falei para vocês aqui, eu tinha uma dor de cabeça. Todo dia, 4h30, 5 horas, vinha a dor de cabeça. E aí, beleza? Dor de cabeça? Estou aqui de volta. Fala, está aí, né, sua perturbada. E vinha todo dia. Aí fui no médico, o médico falou, você toma água? Eu falei, muito pouco. Toma refrigerante? Tomo, porque eu ainda não era liberto. Já tem uns 6 anos atrás. E aí fui liberto, graças a Deus. Deus fez uma obra tremenda. E aí eu comecei a tomar água. Gente, sumiu a dor de cabeça, sumiu. De vez em quando tem um aqui, outro ali, mas deve ser outro motivo. Deve ser crente que dá dor de cabeça ou alguma coisa. Mas aí nem água dá certo, nem água, só Jesus. E aí, eu e você precisamos entender isso. Água é algo vital, não pode faltar na vida das pessoas. Sem água, o seu corpo, com o passar do tempo, 3, 4, 5 dias, começa a se auto-envenenar. O seu corpo começa a se automatar. E aqui eles estão com falta de água. Num deserto, num vale, à beira da morte. E aí nós vamos ver a reação de cada um desses 3. Vamos voltar aí para o texto? Nós paramos no... Me ajuda aí, paramos no 9. Acabou a água para os homens e para os animais. Aí o 10. Então exclamou o rei de Israel, Jorão, o que não servia a Deus, conhecia a Deus, estava no meio do povo de Deus, ia até para os cultos lá em Samaria, uns cultos diferentes, assim, meio esquisito, mas ele ia, dizia que adorava a Deus, mas adorava outras coisas, talvez não Baal, mas a gente não sabe direito. Qual é a reação dele? E agora? Será que o Senhor ajuntou a nós? E ele sabia que Deus os havia ajuntado. Interessante, o cara às vezes, quando está fazendo aquilo que não é a vontade de Deus, ele até sabe que Deus ainda direciona um pouquinho da vida dele. Ele reconhece aqui que foi Deus que os ajuntou. Aí ele fala, será que o Senhor nos ajuntou a nós, os 3 reis aqui, para nos entregar nas mãos de Moabe? Porque sem água nós não vamos ganhar essa guerra nunca. O cara já começou murmurando, já começou havendo a coisa negativa. Quem às vezes está assim meio fraco, meio distanciado de Deus, sempre vai ver um problema, não como uma oportunidade, mas sempre como um problema para derrubá-lo, desanimá-lo, destruí-lo. O cara está com 3 exércitos, número superior, entende que Deus os levou ali, mas ele já se aproxima murmurando e reclamando e só vendo o erro, só vendo a coisa errada. Será que alguns de nós aqui somos assim? A gente só consegue ver o erro, a gente só consegue dar ênfase no errado, a gente só consegue dar ênfase e enxergar aquilo que não é bom, que não presta. Mas aí entra o outro, o Josafá. Mas Josafá perguntou, será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio deles? Deu-lhe uma rachada. Que eu e você, às vezes, temos medo de falar para não ofender as pessoas, tadinha. Vai ficar ofendidinho. Enquanto eu estou tentando não ofender o outro, eu estou sendo omisso. Cadê o rei de Edom? Que nem nome a Bíblia dá para ele. Fala nada, não dá opinião, não sei de nada. Vou ficar aqui,
Não quero me envolver nesse negócio, não estou sabendo de nada. O que vocês resolveram aí, eu estou indo, eu vou junto. O que vocês resolveram, eu vou junto. É omissão. Essa palavra eu acabei de inventar agora, omisso. Omissão seria o aumentativo, superlativo de o omisso. O omissão. Mas Josafá fala o seguinte, olha, a questão aqui não é murmurar e reclamar e dar ênfase ao problema. A questão aqui não é ser omisso e ficar aí aguardando o que vai acontecer para ver o que vai fazer. O negócio é o seguinte, nós precisamos buscar a Deus. Não tem profeta de Deus aqui, não? Não tem profeta do Senhor nessa área aqui, não? Para que nós possamos orar, buscar ao Senhor, consultar ao Senhor, para que o Senhor nos dê um direcionamento e nos diga o que nós temos que fazer? Que eu e você possamos entender isso. Diante de qualquer problema, situação, circunstância, não veja o problema em si, não dê ênfase na miséria em si, na derrota em si, mas tire daquela situação uma oportunidade para buscar a Deus. Eu e você precisamos entender isso e pôr isso em prática, uma grande oportunidade de consultar ao Senhor, de saber do Senhor, antes de falar alguma coisa, antes de murmurar, antes de ir para o Facebook, para o Instagram, para o Zap, para o whatever, Snapchat. Antes de murmurar e falar alguma coisa como o Jorão, eu preciso saber o que Deus pensa sobre isso. Eu vou consultar a Deus, eu vou perguntar a Deus, Deus vai me dar uma resposta, e se não me der uma resposta, pelo menos Ele vai me dar uma esperança de que um dia essa resposta vai chegar. Você entende isso? Diga amém, em nome de Jesus. Aí, nós vamos ver aqui a continuação do texto, que um conselheiro do rei de Israel respondeu, tem aqui Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele, no original, diz assim, costumava derramar água nas mãos de Elias. Aí você pensa, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo. Qual era o problema aqui deles? Qual era? Falta de água. Aí o servo vem e fala, rapaz, eu me lembrei de uma coisa, o Eliseu era uma expressão hebraica que queria dizer, era servo de Elias. Mas ele usava, no hebraico original e na versão corrigida, diz isso, fala assim, ele acostumava derramar água nas mãos de Elias. Aí esse rapaz dá uma sugestão, tem um profeta aqui que entende de água. Tem um profeta aqui que já fez milagres relacionados à água. Tem um profeta aqui que já atravessou o Jordão a pé seco. Tem um profeta aqui que ele costumava pegar água e derramar para o Elias, o senhor dele, lavar as mãos. Tudo isso estou querendo dizer o seguinte, aparece uma necessidade, um problema, uma dificuldade, Deus sabe enviar a resposta na hora certa e através da pessoa certa, que Deus sabe que vai resolver aquela situação para a glória e honra do nome de Jesus. Talvez vai vir de quem você menos espera. Talvez virá de uma situação, de uma pessoa, de um lugar, de uma situação, de algo que eu e você nem esperamos, mas que Deus sabe o que está fazendo. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus trouxe aqueles 3 reis. Deus sabia que a água ia acabar. Deus sabia que o profeta Eliseu ia estar ali perto e que podia fazer um milagre da água. Agora, tudo isso para ensinar a esses reis a tomarem uma posição na vida deles. De que lado vocês estão? De que lado vocês estão? Era um rei rebelde, um rei crente, um rei omisso. E o outro rei, o inimigo. Faltou água. Então, ao invés de murmurar quando faltar alguma coisa, ou ser omisso, busque a Deus em nome do Senhor Jesus. Você entende isso? Diga amém. E aí, vamos ler lá. Tem o Eliseu aí. Aí o 12. Josafá prosseguiu, a palavra do Senhor está com ele. Ou seja, Josafá cria que aquele homem tinha a palavra de Deus com ele. Ele cria na palavra de Deus, ele cria nas profecias de Deus, ele cria na vontade de Deus, na direção de Deus. Então o rei
de Israel, e Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Vamos lá, todo mundo. Aí o 13, Eliseu disse ao rei de Israel. Então o profeta vem e fala ao rei de Israel, ao Jorão: nada tenho a ver com você. Não tem nada a ver com você. Vai consultar os profetas do seu pai e da sua mãe. Eu ia falar aqui, desviado. Vai consultar os profetas lá do seu pai e da sua mãe. Ou seja, você não quer servir a Deus, você não toma uma posição diante de Deus, você não busca a Deus, você só está pecando, desviado, afastado de Deus, e agora você quer uma resposta de Deus, vai procurar os seus próprios recursos. Muitas vezes Deus usa de maneira dura e rígida comigo e com você, porque às vezes nós queremos ser só comerciantes evangélicos, consumistas evangélicos. Eu vou lá para receber uma bênção, eu vou orar para receber minha bênção, eu vou buscar para receber a minha bênção, eu vou para receber minha bênção. A gente só quer receber a bênção, mas na hora que Deus nos chama para um compromisso e tomar a posição de ser crente, de renunciar, de não falar mal do outro, de não brigar com o outro, de buscar a presença de Deus, aí não, aí nós queremos fazer a nossa própria vontade. E aí muitas vezes Deus é duro conosco, dentro da sua graça. Porque se não fosse dentro da graça, ele não iria ser duro conosco, não, ele ia nos destruir. E aí o profeta continua. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou. 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas o rei de Israel insistiu, já li. 14, então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, olha a importância da presença de um homem ou de uma mulher de Deus na situação. Se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, não é por causa do Jorão de Israel, muito menos por causa do Edom, que não vi sua voz ainda, a cor da sua voz, qual que é? Não me meto. O Edom, omissão. E aí continuou: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção nenhuma. Presta atenção, gente. Estou dizendo que não é para ninguém fazer isso, não. Isso aqui é um caso específico do que Deus está tratando com Jorão. Jorão era um rei. Ninguém poderia falar desta maneira com rei nenhum. Por lei, a pessoa seria morta ou presa, por lei. Você não poderia se dirigir com desrespeito ou difamar ou falar nada que o rei achasse ruim. Não, achei ruim, não gostei do tom que esse cara falou comigo. Pode prender ele aí ou pode matar. Estava dentro da lei isso. Agora, como era um homem de Deus e tinha autoridade de Deus, era um profeta de Deus, ele mostra para Jorão a situação dele que precisa ser confrontada com a palavra de Deus para que ele pudesse entender que a posição que ele estava era de desviado e afastado de Deus, mas que evidentemente que daqui a pouco você vai entender que se ele se convertesse, se voltasse para Deus, ainda haveria uma oportunidade para ele. E aí continua a Bíblia dizendo: se não fosse por causa do Josafá, eu nem olharia para você. Mas, versículo 15, me tragam aqui um arpista, alguém que toque harpa. Lembra o salmista Davi? Deus usava muito, tocava harpa, e ele profetizava, ele compunha salmos. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor, diga, o poder do Senhor, veio sobre Eliseu. E aí Eliseu disse o seguinte, presta atenção às orientações de Deus, para que eu e você possamos tomar uma posição na vida. A quem eu pertenço, a quem eu sirvo, a quem eu vou adorar, quem é a prioridade na minha vida. Primeira coisa aqui, o profeta diz para eles o princípio de preparar o terreno para receber o milagre de Deus, a provisão de Deus. Olha o que ele diz aqui no versículo 16. Aí o profeta disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas, buracos, neste vale.
Aonde é que eles estão? Num vale. Vale na Bíblia é símbolo de lugar de luta, de perseguição, de dificuldade. Mas mesmo assim, a dificuldade piora um pouquinho, porque tem que cavar buraco. Mas há um objetivo nisso. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva. Contudo, este vale ficará cheio de... O que eles estavam precisando? Água. De que eles estavam morrendo? Falta de água. Quem que eles chamaram? Um profeta que entendia de água. E aí diz aí, vocês e seus rebanhos, versículo 17, no finalzinho. Este vale ficará cheio de água, e vocês e os seus rebanhos e os seus outros animais beberão desta água. Quer dizer, eles estavam num vale, vale quer dizer, né, montanhas de um lado, montanhas do outro, e um corredor baixo, um vale. Seco aquele vale, façam buracos, cisternas, nesse vale todo, porque a água vai vir e vai encher as cisternas, vai encher este vale de água. Vamos lá. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Você pode repetir comigo esse versículo, 1, 2, 3? Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Ouça bem aqui. Deus está dizendo para eles, para mim, para você, o terreno precisa ser preparado. E às vezes preparar o terreno para receber a provisão de Deus, a vitória de Deus, a bênção de Deus, o milagre de Deus, às vezes dá trabalho. Tinha que cavar, fazer buraco, mas entendendo um objetivo. Essa dificuldade aqui vai resultar numa bênção e na salvação destas vidas aqui, porque água vai descer e todo mundo vai tomar dessas águas. Primeira coisa, eles acreditaram, eles creram nisso. E aí entra a nossa responsabilidade. Você vai ler na Bíblia, eu já preguei uma vez sobre isso aqui, na grande maioria, não vou dizer 100% não, mas na grande maioria, 99% dos milagres, das provisões de Deus na Bíblia, sempre Deus chama a participação e a responsabilidade do ser humano para fazer alguma coisa. Deus pode fazer tudo sozinho, Deus pode fazer tudo sozinho, mas Ele não quer fazer tudo sozinho. Ele quer que eu participe, que você participe, que eu seja responsável, que você se responsabilize na provisão, na bênção de Deus, no milagre de Deus, na vitória de Deus, para que o crédito e a glória seja dele, mas para que eu e você possamos aprender que temos que tomar uma posição de responsabilidade diante de Deus. Você entende isso? Diga amém. E aí eles vão cavar os buracos, crendo que a água vai vir. Agora pensa num negócio, gente. O pessoal está com sede, não tem água, ainda tem que ir para o vale cavar buraco. Vai piorar a sede, vai ou não vai? E não é nesse tempinho fresquinho aqui, não. É no calor, debaixo do sol, calor terrível. Roupas de guerra, armas, porque eles não poderiam abandonar as armas. Armas, peso, escudo, espada. Ainda furar buraco, suando, calor, a sede vai piorando, e o negócio está ficando difícil, está ficando pior, e aí alguém começa a murmurar, o Jorão de repente falando, isso vai dar certo, não, que nada, esse negócio vai dar tudo errado, que negócio é esse, só está matando o pessoal de sede agora, está piorando tudo, o Edomzão de repente estava lá assim, só olhando, vendo o circo pegar fogo, falei, vamos ver o que vai dar, não vou me meter nisso não quero nem saber, quero saber de nada não. Mas o Josafá estava crendo, porque ele foi buscar a Deus, junto com os outros, mas ele estava crendo, vamos fazer, gente, vamos ir, então o negócio está piorando, a coisa está ficando feia, mas nós cremos, Deus deu uma promessa, e a promessa de Deus não falha, vamos cumprir a nossa responsabilidade, vamos tomar uma posição diante de Deus, vamos fazer aquilo que Deus mandou, porque daqui a pouco, pode até demorar um pouquinho, daqui a pouco a provisão de Deus vem, e a bênção de Deus vem sobre a nossa vida. Preparar o terreno, que às vezes é difícil, mas precisa ser feito. E aí continua aqui o versículo, e a gente já começa a terminar. Versículo 19. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas, todas as suas cidades
importantes, noutra tradução diz escolhidas, eram cidades importantes que não eram muradas, mas eram de comércio, de população, de estudo, cidades importantes ali em Moabe. Derrubarão toda árvore frutífera, árvore boa, não só frutífera, mas boa para madeira. Taparão todas as suas fontes de água, água de novo, e encherão de pedras todas as terras de cultivo. Gente, que maldade. Não é maldade, não, é Deus julgando Moabe, que era o inimigo. E aqui vem uma aplicação para mim e para você no mundo espiritual e na vida cristã. O mundo, Moabe representa o mundo, o rei de Moabe representa o inimigo, Satanás. Está aqui o povo de Deus reunido, tem até gente que não é povo de Deus, porque nós andamos com pessoas que não são povo de Deus, nós andamos com pessoas que são desviadas, nós conhecemos. No meio da igreja tem todos esses tipos de pessoas, tem o Jorão, tem o Josafá, tem o rei de Edom. Jesus falou sobre isso, que no trigo tem o joio. Agora, nós precisamos entender que temos que tomar uma posição. E aqui Deus disse e falou para eles: vocês vão destruir as cidades fortificadas. Cidade fortificada fala de resistência. Aquilo que resiste com força. E aí eu e você precisamos procurar na minha vida e na sua vida o que tem na minha vida, no meu coração, no meu espírito, que trabalha para resistir contra a vontade de Deus, que trabalha para resistir contra o plano de Deus, que trabalha para resistir contra eu tomar uma posição diante de Deus. Será que é um complexo, um trauma, um mau pensamento, uma carência afetiva, deformações de caráter? Não desligar o celular na hora do culto. O que mais? Que talvez está resistindo no seu coração. Ouça bem, todo ser humano que não tem Jesus, o espírito está morto. Todo mundo tem espírito, alma e corpo. É a nossa estrutura, espírito, alma e corpo. Quem não tem Jesus salvação, o espírito está morto dentro dele. A alma está vivinha. Não é da Silva, não. Vivinha de outra coisa. E o corpo, evidentemente, está vivo. A pessoa entrega a vida para Jesus, o espírito é vivificado. Efésios 2. Recebe vida. É a nova natureza espiritual. Mas a outra velha natureza, que comandava as coisas, o pecado, os desejos, as resistências, a cidade fortificada ainda continua lá. Oprimida. Quanto mais você dá de Deus, quanto mais você busca a Deus, a velha natureza vai sendo enfraquecida. O que a Bíblia está nos dizendo aqui é preparados no poder de Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus, tomando uma posição, preparando o terreno para Deus nos suprir com a água do Espírito Santo. Daqui a pouco aquela água vai descer, é a presença, o amor, a graça do Espírito Santo, a vitória de Deus na nossa vida para destruir as resistências no nosso coração que nos atrapalham a seguir e a servir e a tomar uma posição diante de Deus. Você sabe quais são elas, eu sei quais são elas na minha vida e você sabe na sua vida. Destruir isso. 2 Coríntios 10:4 diz assim: porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas, enganos, mentiras, cidades fortificadas, fortalezas que precisam ser destruídas. Aqui eu só quero citar, nós não vamos entrar em detalhes em cada uma delas, já estamos terminando. Depois fala quebrar cidades importantes, são áreas importantes, mas vulneráveis. As cidades importantes eram cidade de comércio, tinha muita feira, muito comércio, todo mundo ia, saía, mas não tinha muro de proteção, eram cidades vulneráveis ao ataque do inimigo. E aqui, nesse sentido, essas cidades importantes representam aquilo que achamos que é importante na nossa vida, mas é vulnerável na nossa vida e precisa ser tirado, precisa ser destruído. E aí é onde Satanás procura atingir e chegar para nos destruir. Que precisamos anular isso. São brechas que deixamos, são legalidades que permitimos. Às vezes, na internet, no telefone, uma mentira aqui,
uma situação ali, uma idolatria aqui, mudando a presença de Deus por outras coisas. Isso precisa ser quebrado e repreendido no poder do nome de Jesus. Abra em Efésios 4, eu quero ler para você uma lista aqui de cidades importantes, vulneráveis na nossa vida, que precisam ser tiradas, vencidas, destruídas, no poder do nome de Jesus. 4:25 de Efésios. Se você não abriu, ouça. Olha só. Algumas delas, nomes de algumas cidades importantes, vulneráveis, precisam sair da nossa vida. Daqui a pouco vai. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, mas trabalhe fazendo algo de útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Veja que há um objetivo em ficar rico, repartir para quem tem necessidade. Nenhuma palavra torpe sai de sua boca ou da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade. Aqui naquela época não tinha Facebook nem redes sociais. Então, quando você coloca aqui, eu não falei nada, eu só escrevi, é a mesma coisa. Conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. 30. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. 31. Mais cidades importantes, vulneráveis, precisam sair da nossa vida. 31. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos. Agora, cidades precisam ser estabelecidas em nós. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Qual é o nosso referencial para perdoar os outros? Cristo Jesus, assim como Ele nos perdoou. O texto continua dizendo aí, cortar todas as boas árvores. Vamos aproveitar essas árvores aí. Não, essas árvores do mundo parecem ser boas, frutíferas, é madeira boa, mas não serve para o reino de Deus. São árvores frutíferas, madeira boa, que dá suprimento, que supre a necessidade. E aí a gente pensa, não, as coisas do mundo. Aqui eu não estou falando de você querer ganhar dinheiro, você ser rico. Ser rico não é o problema, não é o pecado. O problema é amar o dinheiro. E há um objetivo na riqueza, de você abençoar pessoas, de você investir no reino de Deus. Estou falando de coisas aqui que se tornam embaraços na nossa vida, que precisam ser tiradas, que parecem coisas muito boas para o nosso suprimento de necessidade, mas que podem ser evitados porque, de repente, é a fonte de onde veio e como chegou. De repente, é um suprimento enganoso. Isso precisa ser eliminado da nossa vida, porque aí são desejos do velho homem, da velha criatura que quer nos tomar. Eu quero ir terminando aqui, diz, tapar as fontes de água. A água faz o quê? Sacia a sede, mata a sede, dá força, preenche ou sacia um desejo. Aí você pensa, a água é boa, mas aqui em Moabe é o mundo. As águas do mundo, elas podem até parecer boas e podem até sair das fontes que parecem boas, mas as águas do mundo, elas podem até saciar os nossos desejos, mas vai saciar os desejos carnais da velha natureza e precisa ser tapada, essas fontes precisam ser eliminadas e tiradas da nossa vida. Você está entendendo? Diga amém. E aí, em último lugar, diz, danificar com pedras os bons campos. Terras de cultivo, que também vai produzir coisas materiais e sustento da vida. E aí eu quero te dizer uma coisa, às vezes existem sustento na nossa vida que Deus não quer. Campos que parecem ser frutíferos, mas que são mundanos, que vêm de fora para nos atrapalhar a seguir e a buscar a Deus. Vamos voltar lá para o 2 Reis e a gente termina lendo esse texto e finalizando. Encherão de pedras todas as terras de cultivo. Agora, versículo 20, vamos acompanhar aí, capítulo 3, 2 Reis, versículo 20. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, mais ou menos 6 horas da manhã, quando o sol saía, nascia, a água veio descendo da direção de Edom. Da onde veio a água? A direção de quem? De Edom, gente. Até o omisso foi abençoado quando está perto de um homem de Deus.
até o desviado, não estou falando aqui de salvação, e talvez foi abençoado por causa da influência de Josafá, um homem de Deus que buscou a Deus. Ouça uma coisa aqui. Se você tomar uma posição de buscar a Deus, ser um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, as pessoas que viverem ao seu lado, seja omisso, seja desviado, seja profano, seja o que for, você precisa e vai influenciá-los no poder do nome de Jesus e não ser influenciado por eles. A água veio da direção de Edom, veio derramando a água lá do monte, veio derramando, e alagou toda aquela região, encheu os buracos que eles fizeram. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, dos mais jovens, os mais velhos, foram convocados e posicionaram-se na fronteira. 22. Ao se levantarem os moabitas na manhã seguinte, o sol refletia sobre a água. O sol estava nascendo, refletiu sobre a água que Deus mandou. Cadê? Para os moabitas que estavam de frente dela, a água era vermelha como sangue. Olha o que Deus fez. Então gritaram: é sangue. Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora ao saque de Moabe. Ouça uma coisa aqui. O diabo, o mundo, pode falar o que quiser de nós. Pode dar a interpretação que quiser de nós. Às vezes, nos cultos, as pessoas, como o pastor Rogério falou aqui, 5 minutos, não passou de 5 minutos sobre finanças, que é bênção para a nossa vida. Às vezes tem gente que sai falando, aquele culto, só falar de dinheiro no culto. 2 horas de culto, 5 minutos de finanças. Devia ser 20, 30 minutos sobre finanças. Pode falar o que quiser. Moabe falou, olha, eles se destruíram, se acabaram, aquilo é sangue deles. Às vezes é Deus cegando os olhos deles e fazendo com que eles vejam outras coisas para Deus mostrar o milagre dele, o que ele faz através da minha vida e da sua vida, através do seu poder e da sua graça. Eles estavam enganados, Moabe estava enganado. E aí, o que eles fizeram? Gritaram, é sangue. Quando, porém, os moabitas chegaram, emocionados, afoitos, vão matar todo mundo. Chegaram no acampamento de Israel. Os israelitas os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e o arrasaram. Destruíram as cidades. Olha aqui eles cumprindo o que Deus tinha falado para eles fazerem. Destruíram as cidades e quando passavam por um campo cultivável, cada homem atirava uma pedra que ficasse coberto, taparam todas as fontes, derrubaram toda a árvore frutífera. Só Kir-Haresete ficou com as pedras no lugar, mas homens armados de atiradeira, de estilingue, de aquele negócio, e cercaram e também a atacaram. 26, está terminando. Quando o rei de Moabe viu que estava perdendo a batalha, reuniu 700 homens armados de espadas para forçar a passagem, para atacar o rei da omissão, o Edom. Mas mesmo assim ainda fracassou ainda. Porque tinha gente de Deus ali. E até o Edom estava sendo beneficiado. Agora, tudo isso era mostrando que ele precisava tomar uma posição. Não é sempre que o omisso ou desviado vai ser beneficiado. Às vezes, Deus permite pela sua graça, que é para mostrar à pessoa, você tem que tomar uma posição. Você tem que tomar uma posição, você precisa mudar de vida. E aí continua dizendo, finalizando, mas fracassou. Então, pegou o seu filho. Olha o que o cara fez, o rei de Moabe. E é isso que o diabo quer fazer comigo e com você. Ele pegou o próprio filho dele, o mais velho, que devia suceder como rei, o sacrificou sobre o muro da cidade. E isso trouxe grande ira contra Israel, de modo que eles se retiraram e voltaram para a sua própria terra. Além de tudo o que aprendemos aqui, tem uma coisa que nós precisamos entender. Há situações que não tem jeito. Tem gente que eu e você precisamos deixar para lá. O que Israel fez aqui? Fazendo tudo, obedecendo a Deus, está destruindo, fazendo. Agora, aquele rei pega o filho dele, o herdeiro dele, e mata, e oferece em sacrifício ao Deus deles. Isso traz uma indignação tão grande que Israel agora toma uma decisão. Vamos embora, chega, já fizemos o que Deus mandou nós fazermos. Da agora para frente, se nós fizermos mais alguma coisa, é a nossa própria vontade. Aí vai dar errado.
Fizemos tudo o que Deus mandou, agora chega, esse cara exagerou, vamos embora. Pegou todo mundo, porque a intenção deles não era tomar a região, a intenção deles era simplesmente fazer aquilo que Deus havia mandado para reconstruir ou recompor aquela rebelião que o cara tinha feito e receber de volta o que ele estava devendo para eles. Como dizendo, agora basta. Tomaram uma posição, vamos fazer até onde Deus mandou. Aonde Deus não mandou, a gente deixa para lá. E vamos voltar para a nossa terra. Você pode ficar em pé em nome de Jesus? Por quê? Porque aí a gente começa a querer achar que a nossa decisão, às vezes, é mais santa e mais certa do que a vontade de Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Muita coisa boa nesse texto aqui, muita coisa linda. Agora, o mais importante, e isso você não pode esquecer, é tome uma posição. Tome uma decisão para se posicionar diante de Deus, diante da sua família, diante da igreja, diante das pessoas, diante do mundo. Qual é a sua posição no mundo? Aonde você está, na escola, no trabalho, na rua. Tome uma posição. De que lado eu estou? De que lado você está? Você é filho de Deus ou é filho das trevas? Meio termo não vai dar. Não vai te levar a lugar nenhum. Você está no reino de Deus ou no império das trevas? Você está seguindo Jesus ou você está seguindo o diabo? Tome uma posição. Morno, a Bíblia diz, e já falamos isso aqui várias vezes, Jesus não aguenta, ele vomita. A Bíblia diz isso em Apocalipse. Frio, já está longe de Jesus. O problema do morno é que ele está ali, querendo ficar. Mas ele não assume a responsabilidade dele, não assume a posição dele. Éramos todos pecadores condenados à morte, distanciados de Deus. Jesus morreu por nós, pagou um alto preço para nos dar salvação da condenação eterna, salvação da inimizade com Deus, salvação da nossa própria natureza pecaminosa, para nos dar vida nova e vida em abundância, para vivermos para Ele. E aí, vivendo para Ele, tomar essa posição. Eu sou filho de Deus, eu pertenço a Deus. E aí, essa posição, foi Ele quem nos colocou pela sua graça. Éramos injustos, condenados. Em Jesus, Ele nos pega, nos limpa, nos lava, nos santifica e nos põe numa posição de justificados. Agora somos justos em Cristo Jesus, não pela nossa justiça ou nossos feitos, mas pela justiça de Cristo. Ele nos pôs nessa posição. E eu preciso assumir essa posição. Eu preciso viver essa posição. Eu preciso proclamar essa posição, que eu sou salvo em Cristo. Eu sou filho de Deus. Eu pertenço ao reino de Deus em tudo que eu falo, que eu faço, que eu realizo, as minhas decisões, os meus negócios, o meu business, tudo na minha vida, 100%, precisa estar baseada nessa posição de filho e filha de Deus. Feche seus olhos. Enquanto cantamos, eu quero te desafiar. Se você não está nessa posição, se você está afastado, desviado, ou nunca assumiu essa posição de seguir, servir a Jesus com compromisso, eu quero te desafiar a vir aqui à frente agora. Em nome de Jesus, levante sua mão onde você estiver e diga: Jesus, eu quero tomar essa posição de ser teu filho, tua filha, de te seguir, de te servir, de ser obediente ao Senhor. Eu tomo essa decisão hoje de viver nessa posição. Se você está afastado, desviado, distanciado, em nome de Jesus também assuma essa posição hoje. Volta para Jesus e dê esse passo de fé, de vir ao altar, como um símbolo e um ato profético de que eu estou mudando de posição. Eu estou deixando a velha posição, a velha natureza, o engano, a omissão, o desviamento, o pecado, e eu estou seguindo para Jesus. Eu estou buscando a Jesus. Eu vou consultar Jesus na minha vida.
Alguém vai te acompanhar, alguém vai estar com você. Venha, venha rápido, em nome de Jesus. E eu quero também lançar esse desafio para todos nós. Talvez você está vivendo essa posição, mas alguma coisa está te machucando, te ferindo. Um problema, uma doença, uma situação, uma escassez, talvez falta de água. O milagre veio, a água desceu, eles tomaram a água, revigoraram as suas forças e foram para a batalha. Deus quer revigorar as suas forças. Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você está sentindo com sede, precisando mais de Deus, eu estou seco, eu estou quase que morrendo de sede, eu preciso de Deus, eu estou num deserto, eu estou me sentindo vazio, eu estou me sentindo seco, eu estou me sentindo fraco, eu preciso mais de Deus. Então venha cavar poços, venha cavar cisternas. Você vir aqui à frente, esse ato de fé e de coragem. Eu vou tomar uma decisão, eu vou me responsabilizar pela minha situação. Ninguém é culpado pela minha situação, eu sou responsável pela minha situação. Assuma essa responsabilidade e venha. As águas estão descendo, as águas do Espírito Santo, do consolo estão descendo aqui na sua vida. As águas da bênção de Deus, as águas da misericórdia de Deus, as águas da graça de Deus, as águas do perdão de Deus estão descendo. As águas da misericórdia de Deus, as águas do milagre de Deus, da provisão de Deus, da transformação de Deus, as águas da restituição de Deus estão descendo aqui. Tome uma posição na presença de Deus, tome responsabilidade em nome de Jesus na sua vida cristã, na sua vida como filho e filha de Deus. Se você é batizado com o Espírito Santo, em nome de Jesus, você pode falar em outras línguas. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, e com Deus fala em mistérios. Fale em línguas estranhas sim, em nome de Jesus. Fale com Deus. Se você não é batizado com o Espírito Santo, peça a Deus que te batize com o Espírito Santo, que te renove, que te encha do poder dele. As águas do batismo com o Espírito Santo estão descendo aqui sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa mergulhar nessas águas, você precisa glorificar a Deus e deixar Deus te usar. Peço a ti, vive em mim, Jesus. Eu queria pedir para os obreiros, pastores, evangelistas, que viessem aqui, obreiras, pastoras, orar por alguém, abençoe alguém. Se você sentir no coração, Elaine, Ronaldo, de vir orar por alguém, venha, abençoe alguém aqui em nome de Jesus. Você que está aqui ligado conosco, assistindo, essa palavra é para o seu coração. Deus não te quer aí sentado assistindo o culto. Tome uma posição diante de Deus, levante-se, busque a Deus, entregue a sua vida para Deus e vai servir a Deus numa igreja, no corpo de Cristo. Busque a presença de Deus. Deus te ama e está te dando a oportunidade de tomar uma posição. Não fique aí omisso, não fique aí reclamando, murmurando, mas tome uma posição como Josafá tomou e busque a Deus, busque a presença de Deus e junte-se ao povo de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.